amigos, colegas, vamos dar continuidade das nossas aulas. Eu tinha prometido fazer uma análise de sentença de uma sentença trabalhista, então estou aqui com uma sentença real. Não vou estar escondido de quem se trata e tal, mas o contexto todo ela é real. Ele acabou de ser publicado em dezembro de 22, então estou na fase ainda de recurso ordinário, então vamos dar continuidade nisso. Bom, primeira coisa, antes de você ver a sentença, é importante que você analise os pedidos. Então, quando você for analisar a sentença, você faz no seu caderno e faça a anotação. Então, eu vou mostrar aqui a petição inicial. Então, essa petição inicial pedia uma liminar, em que a empresa vai fazendo uns descontos excessivos, então pedimos a liminar. E eu gosto de colocar um selo bem descarado na frente, porque assim que a pessoa pegar, ele vai ver que tem alguma coisa. Embora a gente escreva que tem liminar, o juiz geralmente dá uma ignorada, não vê. Como a primeira preocupação é a liminar, então eu faço esse selo, é um vício meu para ajudar o juiz. Bom, mas aqui todo o contexto do corpo nós já tratamos em outro momento, não interessa mais, né? Já estamos na fase da sentença, então vamos direto ao pedido. Então o que eu faço? Eu rascunho no caderno e anoto lá o que eu tenho que olhar na sentença. Então no caderno eu escrevo separado, eu tenho que olhar se ele falou sobre a gratuidade, ver o que ele falou da liminar. A liminar nesse momento da sentença já passou, né? Você pediu liminar e ele não concedeu, não tem que se preocupar mais com isso. Se ele está na sentença, se você não recebeu. Lógico que se você tem que observar, se você recebeu durante o processo antes da sentença, você tem que ficar cutucando o juiz para ele analisar a liminar. Nesse momento, se ele analisou a liminar e foi positiva para você está ainda sob os efeitos, você vai ver se ele vai manter os efeitos da liminar ou não. Mas nesse caso aqui especificamente, ele não apreciou, nem olhou, a gente brigou, mas ele ignorou. No trabalhista é bem capaz de ser assim, porque você não consegue ir para a segunda instância, pedir para outro avaliar acima, por conta da especificidade do direito do trabalho. Bom, terceiro ponto, insalubridade. Aqui são os reflexos, que se ele der, vai trabalhar rescisão indireta a pedir também. E a rescisão indireta, vê que eu coloco aqui, D, rescisão indireta, e daí rescisão indireta tem outros pedidos que eu faço. Se der rescisão indireta, eu quero a multa de fundo de garantia, eu quero liberação do TRCT, quero liberação do seguro-desemprego. Então, sempre que eu faço, eu coloco o item e os subitens dentro daquele mesmo raciocínio, e depois eu totalizo o meu pedido aqui, totalizando todos os pedidos do D. Aí, horas extras, eu fiz um pedido de horas extras. E tá vendo, também os reflexos e uma hora extra de intervalo intra-jornada. Então aqui é uma hora extra de uma coisa, isso aqui é de outra. Vamos lá, sobre itens também do mesmo assunto. E devolução de vale diverso, devolução de uma licença não remunerada que eles aplicaram. Aqui aí alguns outros requerimentos que eu faço, que são praticamente a mesma coisa para toda, notificação, pedir para a delegacia regional tratar, depoimento do assunto, depoimento pessoal da empregada, são meio que padrões, tá? Aí acabou. Os meus pedidos, o total tá aqui, os meus pedidos foram aqueles. Então eu anotei separadinho. Agora que eu sei o que eu pedi para olhar, porque entenda, análise de sentença é essencial. Por quê? Porque se você deixar passar a sentença, se ela passar em julgado, se você não recorrer, perdeu. Às vezes uma vírgula, você esqueceu de verificar, você vai perder. Por exemplo, a gente falou de várias coisas e a gente não falou da coisa mais importante do direito, de qualquer direito: justiça gratuita. Vocês observaram, e quando eu comecei a falar, eu não falei sobre o meu primeiro pedido, o pedido mais importante para mim e para o seu cliente, lógico, que você não sabe como é que vai ser, que é a justiça gratuita. Então eu anotei também, justiça gratuita, quero ver qual o posicionamento dele, porque às vezes o cara não deu por algum motivo, eu tenho que lutar, cara. Justiça gratuita você não ignora. Mas eu ganhei tudo. E jura? E se você perder a segunda instância? Você vai ter provocado no seu cliente um prejuízo
considerável. Então não é assim que funciona, é olhar tudo que você pediu. Porque você vai decidir se você vai brigar ou não. Então vamos à sentença. Já também tirei os detalhes aqui para evitar invasão de direitos, né? Então vamos lá. Aí o juiz começa com o relatório dele. A sentença ela é dividida em duas partes: relatório e a parte do dispositivo. O relatório indica como o juiz pensou para chegar na sentença. Então, ele dá as justificativas dele. Isso aqui é importante se você quiser lutar. Aí aqui ele faz o primeiro resumo, falando o que aconteceu, deixou de acontecer, parará. Determinadas situações você consegue usar o corpo da sentença para justificar que o juiz entendeu mal o raciocínio, ou se ele deixou de apreciar e tal. Então, vamos só analisar. Ajuizou pelo rito ordinário, tal. Você vê que aqui, ele não fala sobre a liminar lá. Ele nem viu a liminar, ele não observou. Você vê que ele não fala, ele fala do que eu pedi, mas ele em momento algum fala que eu pedi a liminar. Tá vendo? Ele fala, olha, ele fez esse pedido, juntou o instrumento. Ele não fala da liminar, significa que ele nem olhou. Ele simplesmente ignorou. Notificado apresentou defesa, o reclamante impugnou, juntou laudo de impugnação, razões finais. Você vê que ele simplesmente não viu o liminar. Não observou. Então é um problema. Às vezes a liminar é essencial, você briga lá, mandado de segurança, assim por diante. Mas essa não é a questão hoje. Bom, ele fez um resumo, agora ele vai fundamentar, ele vai explicar como ele chegou a cada conclusão. Na minha inicial, tinha lá nas preliminares, a primeira coisa que o juiz faz antes é ver as preliminares. Então, se você observar aqui, eu vou te mostrar, na minha inicial, eu tenho lá aqui 2 pontos, preliminares e fatos, fatos depois de direito. Eu misturo no trabalhista os fatos do direito. Então eu separo em preliminares, fatos e fundamentos e pedidos. Então vamos lá. As preliminares têm 2 preliminares. Irretroatividade da reforma trabalhista, pedindo para que ela não retroaja no direito material, justiça gratuita. Eu podia colocar várias outras coisas, mas essas foram as primárias que me interessava dar esse fundamento. Então, quando você olha na sentença, a primeira coisa que o juiz vai fazer é as preliminares. Então, ele já falou, a aplicação, aí ele dá a posição dele. Dependendo do que você pensa acerca disso, você vai tratar. Isso aqui é importante para mim, nesse caso, depois eu vou explicar por quê. Então, ele tratou a data do início da vigência da referida lei, então se a ação começou depois de 2017, é a posição dele. Você tem que decidir se define por essa ou não. Então ele dá a sentença dele, fala as questões processuais serão avaliadas apenas sobre a égide da lei, considerando que o ajustamento se deu após o início. Isso aqui é importante, depois eu vou explicar por quê. Aí tem a impugnação de documentos, porque a defesa impugnou várias coisas, mas ele está dizendo, ele impugnou genericamente. Se você não impugna documentos, é importante impugnar documentos, mas você tem que fazer isso de forma separada. Olha, esse papel eu considero falso, esse documento não é uma prova cabível. Agora falar, impugno tudo, não tem validade. Então ele rejeitou essa impugnação de documentos feita pela empresa. Aí, a empresa também impugnou o valor inicial. São umas impugnações genéricas que é feito. Excelente, 103 mil é demais, é um absurdo, tarará. Meu amigão, se você vai impugnar, você impugna coisa por coisa. Olha, essa hora extra é excessiva, no máximo chega a isso. Ele fez de forma genérica e o juiz rejeita mesmo. Tá? Qualquer impugnação tem que ser específica. E aí ele falou, olha, o valor da causa, ele tem um pedido que é interessante. Você fala assim, excelência, o valor da causa deve se ater especificamente ao pedido. Às vezes você fez um pedido de hora extra de 2 horas, quando vai fazer a perícia, quando vai fazer a análise, na verdade se descobre que é 5 horas. No direito, no trabalhista, você pode falar, olha, eu gostaria que tudo os pedidos ficassem presos nos valores. O que significa, se você pediu 30 mil e na hora da análise percebe que é 80, você vai perder os 50 mil, mesmo você tendo direito. Então, na contestação, nós costumamos colocar isso. Só que funciona, sinceramente, para alguns juízes.
E funciona perfeitamente no rito sumaríssimo, pela questão própria do rito sumaríssimo. Mas um rito ordinário não funciona, porque ali você não sabe o valor exato, você sabe o direito. Você calcula, mas você não calcula com exatidão, então não pode prender a ele. Então, se você receber uma sentença em que o juiz fala vai ficar preso com os valores, se não tiver no rito sumário, no sumaríssimo, você pode ir para cima e falar não, porque já há julgados, inclusive o TST, que diz que tudo é mera estimativa. Esse juiz, sabendo disso, ele já colocou, o valor da causa é mera estimativa, pode ser 113 mil como eu pedi, ou pode ser 280, é estimativo. E ele justifica aqui para isso. Então ele está seguindo, olha lá, ele inclusive coloca o que o TST fala. Tem juízes que faz o contrário, então você tem que ficar atento para você brigar. Você ganhou tudo, mas você fala, não, deixa eu brigar nisso daqui, porque eu posso ter ganhado tudo, mas na hora da execução, o juiz fala, na sentença falava que era o valor exato. Então, se você colocou 50, é 50, não é 80, perdeu. Então, você vê, aparentemente a gente olha para uma sentença e fala, ganhamos tudo, beleza, primeira instância. Enquanto não passar em julgado, você não ganhou. Então, se houver algum risco da sua sentença te dar dor de cabeça no futuro, vá para cima dela. Vá pra cima dela, brigue. Nem que você seja, tô com pressa, eu quero receber. Você não sabe receber. Se a outra parte entrar com recurso ordinário e reverter ou passar em julgado aquela sentença, é melhor, você se enrola. Não faça isso. Se há uma coisa que pode te afetar no futuro, entra em recurso. Não tenha pressa em receber dinheiro. Prescrição quinquenal, que é uma coisa que isso aqui, esses pedidos aparentemente são todos pedidos que eu não fiz, mas que a contestação fez. O juiz é obrigado a olhar os seus pedidos e é o que houve a contestação. Essa prescrição esse meu cliente, ele está na empresa há 10 anos, desde 2012. Então, ele está dizendo, só que o direito, que se for reconhecido algum direito, vai ser reconhecido no quinquênio. Então isso é importante, porque no período de 2020 houve várias suspensões de processos, tá? Então houve várias suspensões, inclusive o juiz entendeu isso aqui. Alguns analisam a prescrição e falam, ele entrou com o processo 5/10 de 2022, joga para trás, então é 4/10 de 2017. Não é assim, porque no período de 2020 houve várias suspensões de prescrição, então tem que contar. E ele verificou isso, de 10/6/2020 a 30/10 teve uma suspensão, então não posso considerar, eu vou entender, vou majorar. Então ele fala, foi ajuizado em 9/5/2022, tirando esses 6 meses, aí ele fez a conta lá, ele deu mais 7 meses. Então, em vez de ser 9/5 de 2017, aí ele falou, não, 20/12 de 16. Ele fez o cálculo, então tá perfeito. Então, é isso. Antes de 20/12 de 16, perdeu, prescreveu, então todos os cálculos passaram daqui para frente. Ótimo, tá dentro do meu esperado. Aí ele faz um esclarecimento que tem sentido. Depois vocês vejam. Agora ele começa a analisar os meus pedidos. Eu pedi insalubridade, só que a perícia de insalubridade deu negativa. Eu posso entrar contra isso? Posso. Só que não pode esquecer que eu tenho que ter lutado lá, quando ele apresentou o laudo pericial, eu tenho que ter minimamente feito uma impugnação, explicado por quê e tarará. Eu fiz isso, por isso que ele fala assim, olha, o reclamante não acostou autos, uma prova técnica, para combater o meu laudo. Então, se ele não derrubou, só reclamou, é o que a gente brinca, né? Ius esperneantes, né? O direito que está só se esperneando. Não concordo, mas me dá uma prova. Não tenho, mas não concordo. Tolice. É isso que ele fala, olha, não trouxe nada para derrubar, só não gostar do resultado não serve para mim. O perito é profissional de confiança do juízo que não tem interesse em beneficiar qualquer das partes. Ele está certo, eu não tenho nada, eu impugno mesmo que eu não tenho nada. Que é para o juiz não usar a frase assim na sentença, o próprio advogado concordou com o laudo. Eu falo, não concordei não. Eu impugnei, então perdi. Primeira coisa desse processo, um dos itens que eu anotei lá, eu perdi. Eu já anoto separado, perdi. Aí eu vou analisar se eu vou entrar ou não.
O restante, veja lá o segundo ponto, horas extras. Eu conheço o direito que eu pedi, então eu vi que ele justifica de onde ele tirou o resultado, por que chegou à conclusão que ele vai chegar. Tá? Então ele faz um resumo, olha, ele pediu isso, a testemunha disse isso, o testemunho da empresa disse aquilo, e aí ele faz a análise dele e chega à conclusão dele. Portanto, condena a réu ao pagamento de extra de 30 minutos. Eu pedi 40, ele me deu 30, aí eu tenho que analisar, me interessa brigar com isso? Não para com o que você conseguiu, você tem que continuar. A evolução salarial do autor, aí ele explica como vai ser feito o cálculo. Isso é importante porque na hora de calcular muita gente pega o último salário e calcula, e ele fala, olha, não é assim, é calculado pelo salário da época que você está condenando. Então é dezembro de 2016, é o salário de lá, aí você atualiza, acabou. Em razão da natureza salarial das horas extras, bem como de sua habitualidade, aí ele me dá aquilo que eu tinha pedido, os reflexos sobre a verba, já que ele tinha que pagar essa hora extra em dezembro de 2016, teve férias, 13º lá, então tem que afetar, e ele fala isso. Aí ele fala da OJ 394, DST, você tem que entender esse conceito, eu já sei do que ele está falando, então tá bom para mim. Entenda, para analisar uma sentença é preciso conhecimento da matéria. Tá? Então, eu tenho que analisar. Eu vou brigar por causa dos 10 minutos? Eu tenho que ver, olhando a sentença, mais o material que eu juntei, mais as provas que eu juntei, mais os testemunhos, para ver se eu não estou só com ius esperniantes, entendeu? Então, a jornada é o mesmo conceito. Ele diz o que eu pedi, 30, 40 minutos, analisa as provas, avalia e tal, e dá o resultado. Ele fala, aí ele fala, portanto, considerando o depoimento do obreiro, que houve supressão de 20 minutos, o cálculo das horas extras deverá observar os seguintes parâmetros. Então ele está dizendo, o obreiro falou que ele fazia em 30, 40 minutos, e ele entendeu que as provas demonstravam isso. Então, 30, 40 minutos ele falou o menor prejuízo, 20 minutos por dia de hora extra. Aí acontece uma coisa aqui bem interessante, que a gente aceitava até pouco tempo, agora a gente não aceita. O que ele entende? Que na legislação, antes da mudança da CLT, quando você recebia a intrajornada, que é a hora de almoço, a pessoa teve a hora do almoço e a empresa não deu completamente, deu só uma parte. Problema seu. Antes da mudança da CLT, se você suprimiu 10 minutos, é problema seu. Você vai pagar 1 hora. Era uma punição. Então até lá, valia isso. A partir de lá, a mudança dizia o seguinte, não, só vai pagar o tempo suprimido. Então se você deixou de pagar 10 minutos, você vai pagar 10 minutos. Ocorre que há um entendimento do TST, de algumas câmaras do TST, que entende o seguinte, não, depende de quando ele entrou. Como ele estava na empresa antes de 2011, 11 de 11 de 2011, estava. Então ele tem um direito adquirido. Se naquela época, quando ele entrou, o direito dele era, se suprimiu 10 minutos vai ganhar 1 hora, continua sendo 1 hora. Então isso daqui eu vou recorrer. Eu vou recorrer e dizer, não, excelência, ele trabalhou desde 2012, então era direito adquirido. O efeito da nova lei não afeta direito adquirido. Então eu vou entrar com recurso para dizer, embora eu tenha ganhado 20 minutos, não é só 20 minutos, vai ser 1 hora porque ele tinha direito adquirido. Então deve ver como é importante o conhecimento. Eu ganhei o que eu pedi, só que eu quero integral, então eu vou batalhar isso. E aí ele fala de reflexos e tal. Então a primeira coisa que eu vou falar é o período do intrajornada. Então eu ganhei mais ou menos esse. Devolução dos descontos, ele faz uma análise e ele me dá. Então eu fiz a análise, eu vou mostrar para vocês que eu ganhei completamente o assunto. Então ele solicita, ele faz aqui toda a análise, como ele chegou na conclusão, diante do valor expressivo do dano sofrido no veículo, que corresponde a 10 meses de salário, deveria a empresa ter procedido com maior rigor e investigação. Isso é análise.
dele, por quê? Aí ele me concede a devolução dos valores. Bom, eu pedi rescisão indireta. Rescisão indireta, o que quer dizer? Quer dizer assim que eu peço a rescisão indireta quando a relação dos dois é impossível ser mantida mediante agressividades que o juiz entender que realmente a rescisão indireta ocorre quando é impossível manter a relação contratual. E aí ele vai analisar isso no pensamento dele. Ele fala, olha, embora eles tenham deixado de pagar a hora extra completa para ele ou intrajornada, isso aí daria para continuar, porque a partir de agora ele vai pagar e acabou. Não é base para uma extinção de contrato de trabalho, que é uma coisa muito gravosa. Mas ele entende o seguinte: no presente caso, o pedido funda-se no não pagamento de adicional de insalubridade das horas extras do intervalo entre a jornada suprimido. Esse é o pedido. Mas o funcionário confessou que não deseja continuar a prestar serviço por não concordar com o desconto do acidente. Porque ele teve um acidente que a empresa não se deu ao trabalho de investigar e quis cobrar dele 28 mil reais. Ele não tá nem aí. Ele falou, vou jogar nas suas costas. Aí o juiz entende e fala, isso aí já é grave. Aí ele fala aqui, em relação às horas extras, ainda que habituais, não caracterizam serviços superiores à força do obreiro ou alheios ao contrato. Todavia, o desconto ilegítimo da quantia de 25 mil reais possui gravidade para perpetrar a rescisão indireta. Você vê que ele falou, olha, o cara não pagar uma coisa ou outra não é uma gravidade legal, mas descontar um valor desse, que dá 10 vezes o salário do cara, não, aí não dá. Então, aí que ele perpetra, ele considera. E aí, porque a rescisão direta é uma justa causa contra a empresa. A empresa é obrigada a pagar todos os direitos do cara como se tivesse demitido ele. E aí ele faz algumas coisas importantes que você deve observar. E aí ele fala, olha, ele dá a data do final da justiça da rescisão indireta. Ele é obrigado a dizer quando, a partir de quando, né? E aí ele fala, ele tem que falar quando que vai perpetrar vai valer essa rescisão indireta. É lógico que essa sentença vai ser julgada, se a empresa entrar com recurso ordinário, essa data pode mudar. Se por acaso ele pediu para se manter trabalhando até o dia da rescisão indireta, ele vai continuar trabalhando, a não ser que a empresa demite. Aí ele fala aqui, os limites pedidos feitos no judicial reconhecem a presente decisão, a rescisão indireta do contrato do reclamante na presente data, na data da sentença. Isso pode ser confirmado ou não na segunda instância. Com trânsito julgado, ou seja, confirmado, se eles deixassem, não entrasse o recurso ordinário nem nós, valia a data da sentença. Mas eu já falei que eu vou entrar com recurso para reclamar uma coisa, então essa rescisão direta eu não vou discutir, eu consegui, vou ficar quieto, eu vou reclamar outra coisa. Então, por enquanto, está valendo a data da sentença. Mas se a empresa entrar com recurso ordinário, vai se analisar se vai recorrer dessa data ou não. O cara continua trabalhando, tá? Porque ainda não tem trânsito em julgado. Aí ele dá outras orientações que é importante. Excelência, se for confirmada a sentença e ninguém entrar com recurso ordinário, o que vai acontecer? O que tem que fazer? Aí ele toma os cuidados, ele fala, tem que entregar a carteira lá para a empresa, em 10 dias ela tem que anotar, se ela não fizer isso vai ter uma multa diária, tem que observar essas coisas da multa, por quê? Digamos que ele não entre no recurso ordinário, aí o que vai acontecer? Você tem que se mexer. Passou o prazo do recurso ordinário, tá valendo. Só falta o juiz decretar o trânsito julgado. Mas o que você já faz? Obedece a sentença. Entrega a carteira e coloca nos autos. Silêncio. Passou o prazo de recurso, tá aqui a carteira, começa a contar hoje a multa diária. Se você não faz isso, você perde. Muita gente fica esperando a empresa fazer, a empresa não faz, passa o prazo, aí você vai reclamar, o juiz falou, mas você nem reclamou do seu direito. Então é importante se mexer. Olha que ele fala, havendo inércia da reclamada e efetuar a anotação, traz aqui. Então passou os 10 dias, a partir do trânsito em julgado, porque às vezes ele fala trânsito julgado, olha, com o trânsito julgado, então você não pode entregar a carteira até o trânsito do julgado. Quem define o trânsito julgado? O juiz. Você fala, mas passou o prazo do recurso, mas ele está dizendo que com o trânsito julgado. Opa,
É importante. Então não importa o fato dele não poder mais recorrer. O juiz declarou o trânsito julgado, então só a função. Passou o prazo, dá uns dias e entra com um pedido de silêncio. A favor, declare o trânsito julgado. Quando ele declarar o trânsito julgado, aí você começa a fazer a sua parte. Aí fica atento antes da execução de que tem isso aqui. Porque às vezes você entra com a execução e esqueceu de analisar isso aqui. Olha, tem multa, o cara fez, não fez? Tem que ser junto, senão prescreve. Prescreve e preclui seu direito. Aí ele fala, a empresa não fez, né, depois do trânsito julgado, você traz aqui que eu faço. Aí você executa inclusive a multa. Em função disso, considerando os limites dos pedidos feitos na exordial, condena reclamado ao pagamento das seguintes verbas. Você entendeu isso aqui, ó? Considerando os limites do pedido feito na exordial, olha, ele fala lá no começo que não tem limite, é mera estimativa. E aqui ele fala essa tolice. Aí você tem que analisar se você vai tratar isso, excelência. Tá estranho isso. Porque esse é o momento de uma coisa chamada embargos de declaração. Assim que você pegar a sentença, você tem 5 dias para embargar. O que é o embargo de declaração? Excelência, tá confuso isso aí. Eu entraria para pedir para ele justificar isso. Porque ele fala lá em cima que é mera estimativa os valores da rescisão, da exordial, aqui ele coloca considerando os limites dos pedidos feitos na exordial. Ele está contradizendo o que ele mesmo falou. Então eu entraria com um embargo para explicar. Só pode justificar essa frase porque às vezes o juiz usa coisas de outras sentenças. Então é importante esses detalhes. Excelência, eu não entendi. Tá confuso. O senhor fala que é mera estimativa lá em cima, mas no dispositivo o senhor coloca outra coisa? Porque entenda, a sentença vale, é o dispositivo, é isso aqui. Isso daqui é a fundamentação, mas ele está colocando uma coisa aqui que pode ser dor de cabeça. Então, o que vale é o dispositivo. Então, vamos ficar atento com esse detalhe lá no dispositivo. Isso aqui não é dispositivo, é fundamentação. Então, ele faz outras justificativas, tarará. Beleza. Ó, ele continua falando, ó, montante a ser apurado, não poderá ultrapassar o valor máximo indicado na tabela da petição inicial. Ou seja, ele continua falando tolice aqui, uma coisa que ele está desqualificando o que ele falou lá em cima. Então é importante observar. Opa, o que faltou? Justiça gratuita. Aí o que acontece? Ele vai falar da justiça gratuita, aqui nesse caso ele concede. Defir, beleza. Então você tem que olhar agora. Tudo que você anotou no caderno que você pediu, coisas importantes, e anota as coisas que você precisa lutar. Honorário de sucumbência, também é importante. Você não fez o pedido, indiretamente fez. Na fundamentação da minha peça eu pedi, não coloquei no pedido porque é uma coisa que é normal. E aí ele fala, inclusive eu nunca tinha visto isso, de cara ele dá 15% de condenação. No trabalhista a média é 5%, vai até 10%, aí eu geralmente no recurso ordinário peço a majoração, e ele fez isso. Outra coisa, reclamante, ele condenou o reclamante nos pedidos que ele perdeu. Nessa análise que nós fizemos, nós perdemos a insalubridade. Então ele está dizendo, olha, estou condenando o cara. Opa, condenar o cara é normal, tá? A mudança da legislação trabalhista mostra essa possibilidade. Só que assim, o STF disse que se a pessoa tem justiça gratuita, só se mudar a condição. Então você tem que observar se ele atentou para isso. E aí ele fala aqui, ó, diante do reconhecimento do direito à justiça gratuita, tendo em vista a ADI do STF. Opa, ele falou do assunto, fica suspenso. Então tudo bem, não preciso entrar com um recurso para discutir isso. Mas entenda, não acredite que tudo está finalizado numa sentença. Se você tem possibilidade de correr risco de prejudicar seu cliente, entre com recurso. Sempre. Tudo. Então, aqui ele está dando aquilo que... Então, o seu cliente está tranquilo. Enquanto ele mantiver o caráter de miserabilidade, o advogado da outra parte não pode cobrar o valor dos 15%. Falou do honorários periciais. Condenou o seu cliente porque ele perdeu a perícia, aí ele volta a falar, só que ele tem justiça gratuita, eu não vou cobrar dele. Tá vendo como é importante? Se deixar passar batido isso e na segunda instância é revertido, seu cliente está devendo. Então não pode ignorar.
Correção monetária e juros, importante. Porque na hora da execução, se você não observou os critérios e estiver contra os critérios naturais, o STF acabou de tratar sobre esse assunto, tirando a TR, colocando em PCA, tarará, você se perde. Entende como a análise de uma sentença importa? Quem vai analisar, quem conhece o assunto, porque senão vai deixar coisas passarem. Já 3 coisas aí são importantes para mim, eu já anotei aqui para ver isso, para discutir o assunto, entendeu? Esse é o momento, a análise não é só ganhei, 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 não, tem coisas que você já ganhou e pode reverter, e você tem que tratar desse assunto no momento específico, tá? E aí ele fala, ó, demais, ele volta a falar da liquidação, ele já falou lá em cima que é mérito estimativa, aqui embaixo ele falou o contrário, então tá confuso, é importante analisar isso. Vamos ver. Em atendimento ao disposto 82 da CLT, declara-se que a natureza das parcelas da presente condenação observará a previsão expressa no artigo. Isso aqui fala do INSS. Caberá reclamar efetuar os recolhimentos previdenciários. Está dando, falando, chovendo no molhado. É obrigatório ele chover no molhado, mas para mim não vai afetar nada do meu cliente. Tem mais a ver com a outra parte. Aí ele fala, não haverá incidência de IR sobre juros de mora. Também é importante, porque imposto de renda vai ser tratado em alguns eventos que você ganhou, que o meu cliente ganhou, vai afetar o imposto de renda, mas de juros não. Dispensada a intimação da União, no montante apurado a título previdenciário, a menos de 20 mil, também tem isso aqui é uma coisa que a gente conhece. A parte, na contestação, a parte falou sobre litigância de má-fé, dizendo que o cliente litiga de má-fé porque o que ele pede é um absurdo. É um pedido que eu chamo de tosco, porque esse cliente aqui, essa reclamada sempre vem e geralmente o juiz rejeita. Você tem que observar, que vai que pega um juiz maluco que ele concede a litigância de má-fé, você ganha tudo e toma uma multa de porcentagem do assunto. Não vale. Olha, até aqui ele teve o que nós estamos vendo é a fundamentação. A validade da sentença começa aqui. Se tudo que ele falou lá em cima ele não falar aqui, você tem que brigar. Por excelência, no dispositivo faltou só falar sobre o assunto. Então a gente volta novamente a análise ponto a ponto daquela listagem que você fez. Ele fala parcialmente procedente, por quê? Porque nós perdemos a insalubridade. Então vamos lá. Aí você vai analisar tudo que você pediu. Ele está me dando aviso prévio indenizado 63 dias porque ele deu a rescisão indireta. Então a rescisão você tem que analisar os seus cálculos. Tem o saldo de salário de 9 dias, porque essa sentença foi 9/12. Então 9 dias, ele deu, acaba hoje. Mas o cara continua trabalhando. E o cara vai continuar trabalhando e vai receber o que tiver que receber. Aviso prévio 63 dias, porque 2012 ele fez o cálculo, só que ele fez o cálculo de forma diferenciada. Tá? Mas isso aqui é cálculo que você tem que ver na sua rescisão. Você já fez esse cálculo, considerando o último dia. E aí você analisa se é isso, ele está dando a multa do fundo de garantia, maravilha. As horas extras lá, que nós definimos, que está lá, a interjornada, maravilha. Desconto a título de licença remunerada em 2000. Ele não falou devolução do desconto. Vendo? Ele não falou devolução do desconto. Isso aqui é coisa para embargo de declaração. Excelência, é o que? É para descontar o pedido? Não, é devolução do desconto. Aqui é uma coisa, devolução do desconto de avaria, você vê? Parece que é uma coisa assim, mas não é, cara. O risco do cara falar, mas tá falando para desconto. Não tá certo. Tem que estar a palavra desconto aqui. Devolução do desconto. Você vê que não é uma coisa simples, porque isso dá rolo lá na frente. Eu tenho experiência, eu sei que dá. Então lá, o que eu pedi? Insalubridade, rescisão indireta ele já tratou, as horas já tratou, intrajornal já tratou, a devolução dos 2 descontos, tá ótimo, com exceção desses 2 erros da falta da palavra. Parece tolice, parece, mas passa julgado pra você ver as brigas que dão. Ainda a reclamada deverá efetuar a baixa na carteira, é isso mesmo, em 10 dias, como nós já falamos, com risco de multa diária, que vai reverter para o reclamante. Essa multa reverte para o reclamante se ele fizer o trabalho de lançar isso, reclamar e o juiz falar, beleza, usa. Também deverá fornecer a REAS guias competentes para habilitar seguro-desemprego, é um pedido nosso.
nos 5 dias após o julgado, sob pena de pagamento de indenização. Tá vendo como é importante observar isso? Passou o trânsito em julgado, você começa a observar esses prazos. 10 dias para carteira, 5 dias para o seguro-desemprego. Se o cara não fizer, você vai colocar isso na execução. Se você não observar isso, e a execução, o juiz passar pela execução e não tratar do assunto, você não recebe. Entenda isso, você não recebe. O valor devido será apurado na liquidação de sentença por simples cálculos. Tudo com base nos limites do termo da fundamentação. Olha só. Os limites do termo, aquele assunto que eu tratei ali em cima. Ele falou na fundamentação uma coisa e falou outra. Dá para deixar quieto? Pode ser, mas a empresa pode vir com esse assunto. É melhor tratar isso no recurso ordinário. Melhor tratar. É melhor tratar. Nos embargos de declaração, passou o recurso ordinário. Não corra o risco. Ele está confirmando aqui a justiça gratuita e está falando sobre as condenações. Tá? O juiz não é um bicho, ele precisa analisar. Tá? Aqui, honorários periciais, que é contra o seu reclamante, mas ele tem justiça gratuita, não será cobrado dele. E ele faz uma estimativa aqui. Acabou. Então, qual é a minha missão? Eu tenho base para embargos de declaração, eu tenho base para recurso ordinário. Embargo para resolver uma coisa esquisita. Aí, baseado no que ele falar nos embargos de declaração, eu vou para o recurso ordinário ou não. Eu já sei o que fazer aqui. É isso. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Dúvidas, entre em contato comigo. Fique à vontade. No final do vídeo vai ter a forma de contato, inclusive no WhatsApp. Abraço, irmãos, que fiquem com a paz do Senhor. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o conhecimento.